Oi, meu nome é Ingrid Dias e hoje eu vou falar sobre Introdução à Paleontologia. Nesta aula, irei abordar os seguintes tópicos: o que é paleontologia, como surgiu, divisões da paleontologia, formação de fósseis, definição de fóssil, a datação e como é feita a conservação. O que é paleontologia? Ciência que se dedica aos estudos de restos e vestígios de animais ou vegetais, sendo esse nome de origem grega. Palaios significa antigo, ontos, ser, e logos, que significa estudo, e tem como objetivo conhecer a vida do passado geológico e que ficaram preservados nas rochas. Assim sendo, o paleontólogo é o cientista que estuda a vida pré-histórica a partir das evidências fornecidas pelos fósseis e pelas rochas. Considera-se fóssil aquele ser vivo que viveu há mais de 11 mil anos, ou seja, antes do Holoceno, que é a época geológica atual. Restos ou evidências antigas, mas com menos de 11 mil anos, como os sambaquis, são classificados como subfósseis. A paleontologia tem origem grega, mas foi uma ciência criada em 1812 pelo francês Georges Cuvier. Atualmente, a paleontologia desenvolve um importante papel em pesquisas envolvendo combustíveis fósseis. O termo paleontologia foi cunhado em Blainville em 1825, mas sua adoção literária geológica data em 1834 e deve-se a Haldane. Hoje, a paleontologia é uma ciência dinâmica com relação com outras áreas de conhecimento, estando preocupada em entender como a evolução física da Terra, em termos das mudanças em sua geografia, no clima e nos ecossistemas, influenciou a evolução de formas de vidas pré-históricas. Os objetivos da paleontologia são conhecer como os seres vivos evoluíram através do tempo, determinar a idade das rochas com base no estágio evolutivo dos animais e plantas fósseis, reconstruir ambientes em que o fóssil viveu, contribuindo para o entretenimento dos climas e da dinâmica das massas da Terra no passado, auxiliar na reconstrução da história geológica da Terra através do estudo das sucessões faunísticas e florísticas preservadas nas rochas e identificar rochas ricas em substâncias minerais e combustíveis, como petróleo e o carvão mineral. O estudo da paleontologia tem como base duas ciências: a biologia e a geologia. Portanto, a paleontologia é uma ciência multidisciplinar relacionada à geologia, à biologia, principalmente zoologia e botânica, à ecologia e à oceanografia, dentre outros campos do conhecimento preocupados em estudar as interações entre organismos e o meio ambiente. Atualmente, a paleontologia preocupa-se também com a conservação do patrimônio fossilífero. A paleontologia pode ser dividida em 5 ciências distintas. São elas: paleozoologia, na qual estuda os animais extintos; paleobotânica, que estuda as plantas extintas; paleobiogeografia, que estuda a distribuição dos organismos dentro de um espaço geográfico; a paleocologia, que estuda as condições ambientais passadas; e a paleontologia, que estuda o comportamento animal de espécies extintas sob condições remotas. Os fósseis geralmente são formados pelas partes duras de seres vivos, como conchas ou ossos,
Quando um ser vivo morria, seus restos desciam até o fundo do mar, e as camadas de terra e dos restos de outros seres vivos se acumulavam sobre elas. Com o passar do tempo, essas camadas se convertiam em rochas. De modo mais simples, a formação dos fósseis acontece da seguinte maneira: um organismo morre, uma superfície estranha se deposita sobre ele, e enquanto ele sofre o processo de decomposição, essa superfície estranha sofre diversos processos físicos e químicos que, por final, tornam-se o organismo um fóssil. A fossilização pode dar-se de diferentes modos. A incrustação, quando substâncias trazidas pelas águas que se infiltram no subsolo depositam-se em torno do animal ou planta, revestindo-o. Ocorre, por exemplo, em animais que morreram no interior de cavernas. Dos materiais que se depositaram, os mais comuns são calcita, pirita, limonita e sílica. Os famosos peixes da Chapada do Araripe parecem ter se formado desta forma. Morto o animal, ele foi para o fundo do mar e, ao começar a se decompor, passou a liberar amônia. Essa gerou um ambiente alcalino em torno dos restos, promovendo a precipitação de bicarbonato de cálcio. Isso explica por que as concreções hoje encontradas têm forma e tamanho semelhante ao dos animais ou grupos de animais recobertos. A permineralização, bastante frequente, ocorre quando substâncias minerais são depositadas em cavidades existentes em ossos e troncos. Por exemplo, é assim que se forma a madeira petrificada. E a recristalização, que são o rearranjo da estrutura cristalina de um mineral, dando-lhe mais estabilidade. Exemplo clássico é a transformação de aragonita em calcita. E, por fim, a carbonificação, que ocorre quando a perda de substâncias voláteis, que são oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, e fazem restar uma película de carbono. É mais frequente em estruturas formadas de lignina, quitina, celulose ou queratina. A definição dos fósseis são restos ou vestígios de organismos que tenham idade superior ou igual a 11.000 anos e que de alguma maneira estejam preservados. Os fósseis não são apenas aqueles ossos de dinossauros com os quais já acostumamos por causa dos filmes, são também bactérias, plantas, pequenos animais, entre outros. Além do resultado físico imediato que um fóssil irá apresentar, as técnicas de paleontologia são ligadas às técnicas de geologia. Portanto, as condições ambientais da época também podem ser estudadas. A possível história que determinado ambiente teve pode ser descoberta. Quando os fósseis apresentam características que os tornam fáceis de serem reconhecidos, eles são comumente chamados de fósseis guia. São chamados de fósseis vivos organismos que possuem um ritmo evolutivo lento e que dificilmente apresentam mudanças significativas durante milhões de anos. Um exemplo é o ginkgo biloba. As técnicas de datação estão divididas em duas: a datação absoluta e a datação relativa. A datação relativa é a técnica que permite avaliar a idade de formações geológicas em relação às outras formações próximas, enquanto a datação absoluta é feita através de cálculos de vida de determinados elementos radioativos, permitindo então que a idade das formações geológicas sejam definidas em valores numéricos. A principal técnica utilizada para realizar os processos de datação é a técnica carbono 14. Geralmente, os fósseis são encontrados com as partes duras preservadas, que são os ossos. Porém, existe a possibilidade de partes moles também serem fossilizadas, mas são casos raros. Condições ambientais extremas são necessárias para que esses processos ocorram.
como o congelamento. Os principais tipos de conservação são a conservação total por âmbar ou mumificação, a conservação parcial e a conservação com a adição de materiais, que é a incrustação, incarbonização, silicificações, dentre outros. Os fósseis não necessariamente estão conservados de forma física. Quando nos deparamos com rastros, pegadas, sinais de vidas, ovos, coprólitos, que são fezes de fósseis, estamos lidando com icnofósseis. Esses são considerados vestígios de fósseis. Aqui um pouco das referências de onde essas informações foram obtidas. Obrigada por assistir e tchau, tchau!